no RDS, ou usar um banco de dados em algum lugar, ou instalar um banco de dados numa máquina EC2, né? E como vocês podem ver, as informações são pequenas, simples, é uma coisa pontual, tipo, eu coloquei a casa, parei. Poderia, né, até continuar e tentar vender e fazer um site decente em busca de imóveis, mas enfim. Então esse seria o trampo inicial, né? E aí o que eu quero fazer é o seguinte: eu quero não ter que fazer isso, eu quero rodar esse código sem ter que instalar o Java, sem ter que subir uma máquina, porque assim, como que funciona o modelo aqui? Você está pagando pela máquina, você paga por hora, da máquina é ligada. Então, se eu vi que tem 10 cadastros por hora, eu posso rodar uma vez por dia, 2 vezes por dia, não importa. Eu não quero pagar pela máquina o tempo inteiro ligada, esse é o ponto. Beleza. E aí, como as informações são simples, eu também não quero subir um banco de dados inteiro, aquela coisa toda, pagar pela máquina ligada, o RDS também é pago pela máquina ligada, mais o bandwidth, né? O EC2 também, você paga pela máquina ligada e o tráfego de dados. É assim que é um modelo de cobrança, normalmente, até de hospedagem. Você fala, você paga R$50 por mês e mais o bandwidth. Isso é uma mensagem. Beleza. Então é isso que eu quero evitar. Primeiro eu vou falar o seguinte: eu vou usar aqui esse serviço Lambda e o DynamoDB, que é esse cara aqui. Primeiro, o que é o DynamoDB? DynamoDB é um banco de dados no ciclo de documentos, assim como o MongoDB, que é um banco de dados da Amazon, e ele suporta, assim, só contextualizar. Quem sabe o que é NoSQL? Tá? Então, NoSQL, basicamente, você tem 4 tipos de banco de dados. Tem banco de dados de documentos, de chave-valor, de colunas e de grafos. São basicamente essas 4 famílias aí, daí você explora um monte de coisas, né? Então, o DynamoDB ele é um banco de dados chave-valor e um banco de dados documento. O MongoDB é um banco de dados só de documento, certo? Aí se eu quisesse usar um MongoDB, e por que eu usaria ele? Eu falei, peraí, eu vou gravar dados estáticos, eu não preciso de transação, não preciso de ACID, eu não preciso de nada disso, eu quero lá guardar a informação pronto, fazer query nela depois. E é uma informação que é pequena, porque no meu contexto era um modelo que era anúncio, entendeu? Eu não tenho joins de tabelas, então nesse caso, o banco de dados documentos é indicado, né? O banco de dados chave-valor é indicado quando você vai usar cache. Por exemplo, o Elastic Cache, que é aquela parada que o Paulo outra vez que estava fazendo, ele usa o Redis e o main cache de que são no ciclo do chave-valor, né? Então a gente vai usar de documentos. Beleza. E ele tem essa flexibilidade que ele é chave-valor e documento do DynamoDB. E como funciona a cobrança do DynamoDB? Ele é bem diferente. Se eu quisesse rodar um Mongo aqui, eu teria que criar uma instância EC2 que eu ia pagar por 24 horas da máquina ligada, não sei o que. Eu tenho que dar o sudo apt-get install, MongoDB, teria que ter um server, assim como um de MySQL, né? Que é o que eu não quero também. Então, qual a diferença? Como é tarifado o MongoDB ou o DynamoDB? Ele é tarifado, ele tem unidades de escrita e unidades de leitura. Ele cobra por escrita e por leitura. Então, ele cobra por pedaços de 64 KBs. Então, cada 4 leituras de dados, ele cobra uma unidade de leitura. Então, por exemplo, se você grava um arquivo de 10K, ele vai andando para baixo de cobrar uma unidade de leitura. Ele não cobra por KB, ele cobra nesses pedaços, certo? E aí você tem 2 tipos de leitura, né? Leitura consistente e inconsistente. Dá para você configurar isso. Um exemplo. O DynamoDB ele é um banco de dados distribuído. Então, você vai criar uma tabela aqui nele e ela vai estar em várias zonas, e não sei o que, se pegar fogo aqui, vai estar em outro lugar replicado. E isso tem um custo, né?
que é o negócio que você grava um dado, ele tem que gravar em todos os lugares. Então, quando você marca como leitura consistente, ele vai esperar gravar nesses 3 lugares. Essa leitura é mais cara. Aí, em vez de ser 4, para cada 4 blocos 64 KB, ele cobra por cada 2, certo? E aí, o preço de escrita é mais ou menos na mesma linha. Você tem lá os pedaços 64, você vai gravar um negócio de 1 mega e você tem que fazer a conta. Então, esse é o modelo de cobrança. Então, eu nunca vou pagar para uma máquina estar ligada 24 horas, certo? Essa é a diferença. O que mais? Ele é altamente distribuído, é rápido e é isso. Então, vou usar ele para gravar minhas coisas. Por quê? Porque eu tenho tipo 1 milhão de escritas, 1 milhão de leituras gratuitas na FreeTire. Inclusive, eu tirei a certificação de arquiteto da Amazon e de desenvolvedor da Amazon mês passado. Tipo, as questões das provas, por exemplo, no caso de DynamoDB, era justamente isso. A minha empresa, eu salvo, sei lá, 10 itens de 10 megas por minuto. Quanto que eu vou precisar? Quanto que vai sair minha conta? Entendeu? Quem for usar isso aqui tem que entender bem o modelo de billing dele, mas falando em alto nível, você paga pelo que você grava e pelo que você lê. E é muito barato, né, para a maioria das pessoas. Um exemplo, tem um site, o site faz... Site foda, hein? Ele faz 10 vendas por minuto. Ele vende pra caralho. 10 escritas, 10 leituras é ridículo o preço disso, entendeu? Aí lógico, o site tem, sei lá, 100 visualizações, 1000 por minuto. Aí a leitura, porque a leitura é mais barata, mas tem que fazer a conta, que dependendo de quanto o site tem de leitura, às vezes é mais... Tem que fazer a conta. Beleza? E aí, aqui eu vou usar o Lambda, né? O que é o Lambda? O serviço Lambda, ele só tinha para JavaScript. Até pouco tempo atrás, no Amazon Summit, que teve há uns meses atrás, eles lançaram um evento de suporte para Java. Java e JavaScript são as únicas linguagens suportáveis para esse serviço, né? Java é recente agora. Eles planejam pôr para outras linguagens, mas não tem. Não tem Python. Ainda não. Nossa, a não ser que lançaram de uns meses para cá, mas assim, quando eu fui no reInvent, lançaram Java junto no evento, só tinha JavaScript há muito tempo. E, cara, assim, tipo, a maioria das coisas tem JavaScript, porque foi lançado em JavaScript, é meio treta você achar as coisas em Java, que acabou de sair e tal. Mas o que é isso, basicamente? O serviço de Lambda é o seguinte: você vai fazer um código, certo? Uma classe, vou mostrar ali, que vai ter uma função única, certo? Essa função Lambda quer dizer, basicamente, um código que cabe em uma função, certo? Então, o que ele vai fazer? Eu vou fazer um código que vai lá no OLX, vai para olhar os dados para mim, vai voltar e vai gravar os dados no DynamoDB em uma função. Isso vai ser executado e eu quero pagar só por essa execução de método. Eu não quero pagar pela máquina ligada, eu não quero pagar por mais nada. Ele vai me cobrar assim, ó, você executou uma função. Então, você vai ser cobrado por isso, certo? Então, para esse job meu é perfeito, porque eu não sei, eu vou executar ele poucas vezes por dia e eu vou ser cobrado ridiculamente, né? Lógico, na cota free, isso daqui você tem tipo, milhares de chamadas gratuitas, entendeu? Então, sempre vai ser de graça no meu caso, porque é um job, entendeu? Inclusive, você pode usar até outro serviço, que é esse workflow aqui, como se fosse um cron. Eu posso fazer um cron na minha máquina, algum servidor fique chamando dessa função Lambda, ou eu posso usar um outro serviço para disparar esse cara. Ficou clara a ideia do que é esse Lambda aqui? É você ter um código que é um método. Pensa no seu programa Java inteiro. Como seria se você pudesse simplesmente pagar por executar um método? Então, como isso vai funcionar por trás? Obviamente, os caras têm alguma arquitetura lá atrás, que tem um ambiente Java lá atrás, que vai pegar e vai executar o seu método e vai te cobrar por aquilo. É isso. Então, o projeto em si eu criar uma função Lambda que bata no OLX, pegue os dados que eu quero, chame o DynamoDB, grave o DynamoDB e acabe, certo? O DynamoDB
ele é todo em HTTP, né? Tudo isso daqui da Amazon, eu já falei, é uma API gigantesca. Então, por exemplo, o DynamoDB para mim gravar um dado nele, eu posso ir lá, eu vou fazer aqui tipo um Hibernate, tipo uma linha, né? Mas se você olhar aqui na documentação dele, ele vai falar, ó, a gente tem um SDK para Java, oficial acho que é só Java, .NET e JavaScript. Aí de Python tem open source, tem para Ruby acho que é oficial também ou é um open source também. Alguém fez e aí todo mundo usa e aí ficou padrãozão, mas não é suportado pela Amazon. Aí você pode pegar esses clients e falar, ó, DynamoDB save. Só que por baixo ele faz a edição HTTP. Então tem lá como você fazer a edição HTTP também. Então, por exemplo, você está programando, sei lá, uma linguagem nova aí, sei lá, Lua não é nova, mas uma linguagem que saiu agora, por exemplo. E não tem client, você vai fazer a edição HTTP e você vai fazer o client, certo? E é assim que o Lambda vai falar com esse cara. Aí, no caso do Java, além do client padrão, a gente tem um tipo de ORM que eles dão ainda, uma abstração em cima desse clientzinho. Eles sabem que todo mundo de Java está acostumado com Hibernate, então eles te dão uma opção. A outra opção é Spring Data, que também suporta. Eles chamam Spring Data fazer a gravação do DynamoDB. Tá? Se eu não me engano, o DynamoDB dá para você baixar e rodar standalone também, mas não tem sentido dar um trabalho da porra e a documentação é zoada, ou seja, você rodar ele na nuvem do jeito que ele é e beleza. Então, teoricamente, é basicamente isso que a gente vai fazer. Vou criar o crawler, disparar ele, gravar aqui e beleza. Aí, vamos assumir que tem um clone na minha máquina chamando ou alguma tipo de coisa. Então, um exemplo clássico isso aqui é o que a gente fala que isso aqui serve para fazer o back-end as service. É um termo que tem novo agora. Então é o seguinte, você vai lá e faz uma aplicação em Angular, toda em JavaScript, que pode estar hospedada aqui no S3, você consegue hospedar a um preço ridículo HTML, CSS, que é estático. Não é código dinâmico, não tem que ter runtime. É estático. Então, o Angular também é JavaScript. Então você vai lá e faz um front-end em Angular e o Angular chama a API. Como? Chamando as funções daqui e vai fazendo as coisas. Ou seja, você consegue ter um site funcionando que simplesmente executa funções. Né? Isso aqui é usado também o mobile backend as a service, no caso de celular. Você faz um aplicativo mobile que simplesmente chama a função lambda para mandar um e-mail, fazer alguma coisa. Né? E aí ele tem uma integração com esse serviço novo aqui que é o API Gateway, que é o seguinte, você pode montar uma API de microserviços, né? Você explica o GET, o POST, não sei o que, é um serviço para fazer API e executa esse cara aqui e aí grava nesse cara aqui, que é o DynamoDB. Se você quiser usar pesquisa, não sei o que, o Cloud Search aqui, cadê o Cloud Search? Aqui. Cloud Search, esse cara aqui, ele tem engine de Solar e Elasticsearch, então você pode ter a busca do seu site aqui, você pode ter seu site estático aqui no S3, e aí a parte, por isso que está dividido por compute, storage e tal, e aí a parte do runtime, né, você pode rodar a máquina, você pode rodar container, Docker, você pode rodar só uma função, entendeu? O Elastic Stalk aqui, ele cria um monte dessas coisas por debaixo, ele é tipo um wizard para isso aqui. Eu nem conto, então são essas três opções que você tem de execução, né? E aí, lógico, na frente dos seus estáticos você pode usar uma CDN, que é o CloudFormation, né? Para diminuir o tráfego e seu site responder mais rápido. Porque se o seu site está aqui em São Paulo, uma pessoa que chamou da China vai estar latência. Então, usando a CDN, ele vai a primeira vez vai pegar de São Paulo, a segunda vez vai servir da China lá de algum ponto específico. Certo? Então, teoria é isso aí. Então, mas eu vou fazer do zero aqui como se eu tivesse acabado de criar minha conta. Que é, para se vocês quiserem fazer, para os seus projetos no ar, é o seguinte. A primeira coisa que você precisa fazer é criar um usuário, né, na Amazon. Então, o que eu te perguntou da Active Directory, aqui, ó, tá vendo a Director Service? Isso aqui é fazer integração com a Active Directory. Né? Não, Host, Chain Manager, Active Directory. Então, se você tem o host, é que você pode hostear ali seu servidor. Então, eu vou vir aqui. Certo?
criar um usuário. Por quê? Porque puxar uma API você precisa ter usuário, senha, secret key, essas coisas. Então eu vou lá, vou criar um usuário dev. Aí o que ele fez? Ele mostrou as credenciais do cara. Então usando isso daqui eu consigo chamar as APIs da Amazon como esse usuário. Certo? Então, eu vou vir aqui e vou criar um grupo. Então, sei lá, DM. E aí aqui um exemplo. Isso aqui é a parte de permissionamento da Amazon, né? Na sua equipe você cria várias. Um exemplo, o pessoal precisa gravar arquivo não sei o quê. Tipo um Dropbox, dá permissão só no S3 para gravar. Você consegue dar permissão só nas coisas. Geralmente só os sysadmin tem permissão de tudo. Eu vou criar uma permissão de administrador aqui, porque eu vou deletar daqui a pouco esse usuário. Então dou um next aqui, ele vai criar o grupo. Dentro do grupo eu adiciono o usuário dev. Certo? Agora o usuário dev está dentro desse grupo e acessa tudo. Então, beleza, essa é a primeira parte. Né? Segunda parte. Vamos começar aqui pelo código. Então, o código é o seguinte. Primeiro, tá. O que é esse código aqui? Eu fiz um main, certo? Isso aqui é um código do HTML Unit. Vocês conhecem o framework do HTML Unit? E outra coisa que eu fiz esse código também para mostrar que às vezes você pode pensar como que eu vou fazer meu código numa função se eu uso um monte de framework, não sei o quê. Beleza. Então, esse é o código, tá? A gente está dentro da main. Estou usando dois frameworks. Estou usando HTML Unit, estou usando Selenium. Entendeu? Porque o Selenium tem essa APIzinha aqui melhor, para poder navegar e crawlear as coisas melhor. Então, estou usando Selenium, HTML Unit aqui. Primeira coisa, isso aqui é para deixar. Porque quando você usa o HTML Unit, ele fica logando um monte de bosta, que ele não acha o CSS, não sei o que, eu não quero saber. Isso aqui desliga o log do HTML Unit. Isso aqui é a API de Selenium. Cria um HTML Unit Driver, né? Porque eu posso criar um Firefox Driver, um Chrome Driver. Eu não quero que abra no navegador, eu quero que ele faça tudo por requisições. Então, o HTML Unit Driver, o driver navega para essa URL. Vou abrir ali para vocês verem, é uma página de listagem de imóveis. Falo para ele, ó, procura pelo seletor CSS não sei o que, ele vai basicamente pegar isso daqui, ó. Isso aqui é uma div, né? Aí eu vou pegar ela inteira e aí ele vai transformar cada bagulho desse aqui numa lista para mim, que é um LI, certo? Peguei essa lista daqui, né? Eu falo, ó, find by type name, então vai pegar todos os LIs e vai me converter em list web element. Aí essa parte aqui, esqueci por enquanto, né? Eu coloquei em cima, mas é a parte do DynamoDB. Beleza. Então, eu crio um DynamoDB client, igual a new class path property file credential. Isso aqui é o que a gente vai configurar agora. Lembra que quando eu criei o usuário, eu guardei aqui um access ID? Agora eu tenho que vir aqui, é um projeto meio normal. Tem esse arquivo, nossa, tem esse arquivo aqui em resource, que é o AWS Credentials. Então, em Access Key, vou colocar aqui, Enable Secret,
Para quê? Para esse programa que eu estou usando conseguir bater no DynamoDB e fazer as paradas. Certo? Vocês olham, já está com permissão full lá de fazer qualquer coisa. Beleza. Então, aí eu nossa, velho. Engraçado que é só com o dinheiro fechar ele. Tá, então é que assim, na Amazon você tem várias formas de se autenticar, tá? Essa forma aí é a mais simples e não a melhor, inclusive, porque você é obrigado a deixar esse arquivo com as chaves no código. Se alguém pegar o projeto, abrir e pegar o arquivo esse arquivo aqui, tem acesso. Né? Por isso que a gente não pode deixar permissão full para qualquer usuário, que alguém pegou o hora, abriu, pegou esse arquivo, já era, ele consegue fazer chamada na API na sua conta e a conta vai você. Beleza. A Amazon, ela tem regiões, né, lembrando aqui. Então, se eu olhar aqui em cima, eu estou na Virgínia, então tem Last Oregon, não sei o que, em São Paulo aqui. Geralmente, quando a gente está trabalhando em produção, a gente precisa fazer as coisas em São Paulo pela latência. Os servidores são fisicamente no Brasil. Beleza. Então, basicamente, eu criei a autenticação aqui. Falei, olha, eu estou trabalhando com o SIST 1, que é a Virginia, que é a área mais barata da Amazon, padrão. Esse DynamoDB Mapper aqui é uma classe especial do DynamoDB, que é para eu poder fazer, é tipo um Entity Manager Factory do Hibernate, é algo do gênero, certo? Então aqui é Java 8, o que eu vou fazer? Eu falei, ó, eu peguei uma lista de ads, né, que são propagandas. Então eu chamei string, né, que é o método Java 8, eu falei, ó, faz um limit para mim do que eu passar no argumento. Então quando eu invocar esse programa, eu vou passar um número que eu vou falar quantos anúncios você quer que você crawley. Vai colocar 1, 2, 10, né? Que aí demora a execução dele de ir lá no site, bater e limpar as informações. Depois que ele limitou para mim, então eu falei, ó, pega todos os anúncios, pega só os primeiros 3, eu faço o seguinte, pega esses anúncios, né, esses 3, e transforma eles em alguma coisa. Transforma no quê? Eu crio um novo ad, que é uma classe que eu vou mostrar ali, que representa, que é o meu modelo de propaganda. Aqui no meu crawler de verdade tem fotos, título, preço, condomínio, quantidade de vagas, não sei o quê. Aqui ele vai estar bem reduzido, só com 2 informações. Aí aqui eu estou chamando Selenium, né? Eu falei, ó, pega aqui o que está no ar, que eu estou ripando, né? Então eu falo o seguinte, ó, o ID dele vai ser um new date to string. Então o ID desse cara vai ser tipo o horário que eu peguei. Só para ter uma ID diferente. A URL vai ser isso aqui, ó, pega o href, tal. Isso aqui é crawler, né? E o título vai ser isso aqui, pega o atributo title do HTML que me veio, certo? Então o que ele fez nesse passo? Ele limitou a 3, aí ele transformou aqueles web element do Selenium numa lista de ads, que são minha classe de modelo, e aí nesse ponto aqui eu tenho uma lista dessa classe nova aqui, já limpada da informação. Se eu der um print ln aqui, ele vai me mostrar já a informação limpada na minha classe. E já transformou. Aí eu falei, então, mas agora faz um for each nessa lista aqui, fazendo o quê? Imprimindo, salvando esse add, ele está implementado no string lá para a gente poder ver no console, e maker, que é aqui o carinho, ponto save add. E aí esse cara vai salvar no MongoDB lá. Então esse é o meu crawler aqui. Lógico, no real tem muito mais código desse tipo, né? Código, se você quiser criar classes, você pode criar classes normalmente, tanto que isso aqui é uma classe.
esse head. Né? Tá? Tudo isso daí é Lambda, mas é Lambda do Java, né? Que o serviço chama Lambda também. Então, aqui esse código é Java 8 normal. Em termos de billing, você pode jogar, tipo, O quê? em termos de cobrança, você pode ter suas classes normal, que é só pela chamada do método. Tudo. O que rola é que aqui a gente... O que rola é que a gente está no main. Quando eu fizer o pacote para enviar para lá, você vai ver que é igualzinho, só muda que vai ter que ser um método. Sabe quando você faz um jar, que você tem que falar qual que é a classe método? Aí é a mesma coisa, só que você vai ter que falar qual que é o método. Em vez de falar qual é a classe, porque se você falar qual é a classe, obrigatoriamente teria que ser um método main. Aí para eles fala uma classe e um método. Qualquer um. Entendeu? Beleza. E aí aqui as outras classes do projeto é a classe Edge. Então, a classe Edge aí tem um toString implementado, as propriedades strings, e aí aqui vem a parada do DynamoDB. DynamoDB Table é como se fosse uma entidade do Hibernate, né? Uma tabela do banco de dados, analógica aí, tá? E o hash key, que é o ID. Então, bem simples. Aí você vai falar, mas qual é a diferença? Então, esse cara aqui, por exemplo, se você criar dessa forma que eu estou criando, você só consegue fazer query com esse cara aqui. Tipo assim, você tem que falar quais os campos que você quer fazer query. Entendeu? Porque ele cria um índice para buscar, porque ele busca muito rápido. Entendeu? Mas beleza. Então, eu posso criar classes normalmente. Essa outra classe, o Elasticsearch, é a versão que vai lá para o AWS. Né? O que vai mudar nessa versão é exatamente o mesmo código, porém eu coloquei o nome de myHandler, eu recebo um int aqui para eu falar, em vez de eu fazer string args, né? Porque lá era string args que era o método main. Aqui eu coloco um int para eu receber o que eu vou passar aqui no limit, né? Para limitar o número de anúncios. E aí eu retorno ok, porque o meu método retorna string aqui, eu podia retornar qualquer coisa, porque esse retorno aqui ele aparece no console da Amazon. Então eu podia logar o que eu quisesse. Agora, a gente vai vir aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar o DLP, já deletei tudo nessa tabela, vou abrir outra janela aqui e vou no Lambda. Outras coisas que dá pra você fazer, aconteceu alguma coisa no DynamoDB, ele dispara um Lambda. Aconteceu uma notificação, faz um Lambda. Tudo que a Amazon dispara de alarme pode disparar um Lambda. Né? Por isso que aí o título do serviço é esse daqui. Ó. Na verdade ele aparece aqui. Vendo? Run code in response to events. Né? Beleza. Get started, tem a cota fria, tá vendo? Todos os exemplos aqui ó, são Node.js, 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 tem nenhum Java, desses get started aqui. Então você vai lá e dá um skip, mas function name, né? Eu vou aqui, description, tá? On time, Node.js ou Java 8, tá vendo? Não tem pai, só essas coisas. Aí, aqui você tem que fazer o upload do código, do jar, do fetch-jar. Como ele fala que assim, ó, se for mais que 10 MB, porque JavaScript é muito leve, entendeu? Usa o S3, porque o S3 é o serviço de storage, ele faz o upload bem mais rápido. Então, eu vou abrir aqui o S3.
S3 é tipo Dropbox, né? Inclusive o Dropbox roda em cima do S3. Então eu tenho que criar um bucket. O que é um bucket? É só um nome aleatório para eu vou guardar os arquivos da minha pasta dupla. Tá? E tá. Onde vai ficar? No US Standard, que é o mais barato também. Então, criei a minha pasta aqui, eu venho aqui, faço o upload, select files, venho aqui home, Dropbox, target, fetch jar, esse cara aqui, start upload. Vai começar a subir aí, vamos deixar subir. Por isso que eu fiz tudo standalone primeiro, porque se precisasse alterar o código, eu não precisava fazer esse deploy. Aqui é Lambda Function Handler Enrolled. Aqui é onde você vai falar qual é a classe e a função que vai ser executada desse jar. E aí eu deixei aqui até o seguinte. A sintaxe é colocar dois pontos no médio. Então eu falei, ó, o nome totalmente qualificado que eu vou fazer agora. A gente vai vir aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar, deletei, já deletei tudo nessa tabela, vou abrir outra janela aqui e vou no Lambda. Outras coisas que dá pra você fazer, aconteceu alguma coisa no DynamoDB, ele dispara um Lambda. Aconteceu uma notificação, faz um Lambda. Tudo que a Amazon dispara de alarme pode disparar um Lambda. Né? Por isso que aí o título do serviço é esse daqui. Ó. Na verdade ele aparece aqui. Run code in response to events. Né? Beleza. Get started, tem a cota frio, tá vendo? Todos os exemplos aqui ó, são Node.js, 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 tem nenhum Java, desses get started aqui. Então você vai lá e dá um skip, mas function name, né? Eu vou aqui, description, on time, Node.js ou Java 8, tá vendo? Não tem pai, só esses dois. Aí, aqui você tem que fazer o upload do código, do jar, do fetch jar. Como ele fala que assim, ó, se for mais que 10 MB, porque JavaScript é muito leve, entendeu? Usa o S3, porque o S3 é o serviço de storage, ele faz o upload bem mais rápido. Então, eu vou abrir aqui o S3. S3 é tipo Dropbox, né? Inclusive o Dropbox roda em cima do S3. Então, eu tenho que criar um bucket. O que é um bucket? É só um nome aleatório para eu vou guardar os arquivos da minha pasta dupla. Tá? E tá. Onde vai ficar? No US Standard, que é o mais barato também. Então, criei a minha pasta aqui, eu venho aqui, faço o upload, select files, venho aqui home, Dropbox, target, fetch jar, esse cara aqui. Start upload. Vai começar a subir aí, vamos deixar subir. Por isso que eu fiz tudo standalone primeiro, porque se precisasse alterar o código, eu não precisava fazer esse deploy. Aqui é Lambda Function Handler Enrolled. Aqui é onde você vai falar qual é a classe e a função que vai ser executada desse jar. E aí eu deixei aqui até o seguinte, a sintaxe é colocar dois pontos no médio. Então eu falei, ó, o nome totalmente qualificado. Então, coloco aqui. Podia ter feito direto no upload lá, mas ia demorar muito mais que aqui. Isso que é mais rápido, fazer o upload no S3. E aí ele pede o nome do bucket. Por quê? Porque como eles estão na mesma rede lá, vai por dentro, sei lá, mais rápido. Então, coloquei aqui, ou seja, pega o código da função lambda daqui. No next, ele vai mostrar um resumo para mim, isso daí, create function. Ou seja, demorou só isso, ele criou tudo, já vai funcionar. Então, o que eu faço agora? Eu venho aqui, ó, actions, ó, teste.
eu vou testar a função, ele pede para mim o que você quer mandar. Eu vou mandar 2, que é o que a função espera, né? O quanto do limite lá, quantos anúncios é para avaliar. Dou um submit aqui. Uma pergunta, Virgil. Se tu receber um objeto, tu consegue mandar um JSON? É um JSON. Você viu que o exemplo era um JSON. É que eu fiz um int, então eu mando 2, 3. Isso para ficar simples. Né? E aí ele está executando aí. A gente viu que estava meio bosta o response time do LX. Né? Deu pau, out of memory. Ou seja, com o número de frameworks que eu estava usando, não deu 128 MB. Então, vou meter aqui V56. Ó, e a gente dá o stack trace aqui, que é o stack overflow lá normal. Vem aqui, save and test. Foda de usar isso com Java é ter na documentação. Assim, documentação tem, mas assim, Stack Overflow, essas coisas que o pessoal está começando a usar agora, foi lançado, como eu falei, faz uns 5 meses no máximo para Java, só tinha JavaScript, então é só você olhar como faz em Node e fazer igual para Java. Né? Ó, a execução demorou mais que 30 segundos, vou aumentar a memória para ele mais rápido. Só para vocês entenderem, esse código que está rodando aí, código de crawler é código pesado, tá? Não é qualquer bosta. Ele tem que ir lá, ele tem que simular um navegador, carregar tudo o JavaScript, CSS da tela que ele está acessando, navegar no DOM. Então não é um negócio que é trivial. Né? Eu fiz assim porque ficava mais real. Tanto que código de JavaScript deve precisar do mínimo de memória. Ó. Aí ele executou, ó, retornou ok para mim. O log aqui, eu save, não sei o que lá. Dou esse scan aqui, ó, já salvando o Dynamo aqui, os 2 que eu passei. Então, com isso, você consegue fazer uma aplicação sem ter que criar banco de dados e sem ter que ter máquina. Né? Fora isso, ele tem uma integração aqui na sua função lambda, por exemplo, você foi lá e atualizou o código. Você mudou o código, você vai lá e vai fazer o upload do zip, se for pequeno, né? Por exemplo, se fosse só o código Java, sem os frameworks, seria 7KB. Não tem por que usar o S3. Né? Eu faria o upload normal. Você pode trocar aqui um exemplo, você pode trocar aqui a função que é executada. Aqui, event source, eu posso vir aqui e falar, eu quero disparar essa função lambda quando alguém mandar um arquivo para S3, quando eu receber um e-mail, quando alguém gravar algo no DynamoDB. Então, toda a parte da Amazon dispara eventos. O CloudWatch Log aqui também pode ser, sei lá, eu estou upando uma máquina minha, o CloudWatch pode mandar um sinal e executar um lambda que faz uma limpa no banco de dados. Enfim, é criatividade aí. E esse cara aqui, maroto, você pode chamar a função lambda via HTTP. E aí aqui entra a parte de microservice, né? O Amazon API Gateway é um serviço que você explora APIs, né? Chamando o lambda. Então, ele já sugere aqui, ó. O endpoint type só tem esse, que é usando esse serviço do lado do API Gateway. Aí ele deu um nome, lambda microservice, qual é source name? Então, aí entra a parte do REST, né? Aí você escolhe o método, get, post, delete, então eu posso colocar post aqui, ambiente, prod, dev, não sei o que, security, posso colocar aqui open, tem os tipos, né? Eu vou colocar aqui open with access key, então submit, e ele já expõe minha função lambda via HTTP para qualquer coisa, entendeu? Tipo assim, se eu não fizer isso, na hora de consumir no celular com Java no Android, ou no celular com JavaScript, Angular, PhoneGap, ou seja, você vai ter que usar o client da Amazon para chamar o lambda, entendeu? Expondo aqui, você chama com HTTP normal, né? Ou você, lógico, estou falando, você usa o lambda lá, né? O
cliente, igual eu fiz com essa lambda em MongoDB, ou você usa o cliente ou você faz as requisições na mão, que é uma treta, específicas do serviço, né? Ou esse cara que deixa simples. Agora, um exemplo, eu clicar aqui no host, ele abre o outro serviço que é o API Gateway. Cadê? Vou atualizar aí. E ele até me deixa aqui, ó, que é a Amazon Gateway API, ou seja, tem minha aplicação, post, eu posso testar, ele já põe um diagrama, ó. Se eu testar aqui, ó, ele vai me abrir. E daí eu vou pôr o request body aqui no 1, 2, ele vai executar o método pelo API Gateway e chamar o Lambda Function que está nos Estados Unidos. E aí a resposta e tal. Esse esquema que eu não testei ainda, deixa eu ver se acho que não vai rolar. Eu tenho que configurar a segurança lá, parte de segurança. Ó, tá vendo? Deu internal server error aqui e deu failed porque configuration error, invalid permissions on nome da function. Enfim, você tem que configurar esse Amazon API Gateway para se autenticar lá e ninguém pode, não é aleatório que você vai chamar os bagulhos e ficar crédito um pouco menos da sua conta, você tem que fazer a parte de segurança. Mas, voltando ao foco aqui, eu posso expor, tanto que se eu criar aqui outro endpoint, você vê que ele já traz a mesma coisa e eu nem tenho mais um ponto de conexão. É todo o REST. Aqui eu tenho a parte aqui, ó, quantas invocações eu tive, erros, não sei o que lá e tal. E aí, basicamente isso daí, você pode fazer tudo sem ter um servidor, é muito simples. Por exemplo, essa minha aplicação, o que eu fiz? Eu tinha uma instância C2 rodando qualquer coisa, eu dei um Chrome lá que chamava ela. Depois eu descobri que eu podia agendar essa execução, né, com outro serviço. Mas aí ele ficava chamando uma vez por dia, não sei o que, eu cheguei a ter tipo 10 mil registros antes de eu achar o apartamento que eu queria. Depois eu dropei tudo e tal, mas vamos ver aqui, ó, AWS, Prettier. Então, aqui ó. Ó, esse E2 a gente sabe que tem 750 horas, isso aqui, ó, DynamoDB, você pode armazenar 25 GB de graça, é muita coisa. Você pode ter 25 de leitura e 25, ou seja, tem que gravar 25 vezes e ler ao mesmo tempo, desde começar a te cobrar, né? Que é gratuito. Ó, suficiente para processar até 200 milhões de requests por mês. Não expira ao final do período de 12 meses de nível gratuito, ou seja, isso aqui é vitalício. Sua aplicação foi tão zoada não, foi tão pequena, que não passar de 200 milhões de solicitações vai dar de graça para sempre. Certo? DynamoDB. Lambda, 1 milhão de realizações gratuitas. Então, coloco aqui. Podia ter feito direto no upload lá, mas ia demorar muito mais que aqui. Isso que é mais rápido. Fazer o upload no S3. E aí ele pede o nome do bucket. Por quê? Porque como eles estão na mesma rede lá, vai por dentro, sei lá, mais rápido. Então, coloquei aqui, ou seja, pega o código da função lambda daqui. No next, ele vai mostrar um resumo para mim isso daí e create function. Ou seja, demorou só isso, ele criou tudo, já vai funcionar. Então, o que eu faço agora? Eu venho aqui, ó, actions, ó, teste.
Quando eu vou testar a função, ele pede para mim o que você quer mandar. Eu vou mandar 2, que é o que minha função espera, né? O quanto do limite lá, quantos anúncios é para avaliar. Eu dou um submit aqui. Uma pergunta, Virgil. Se tu receber um objeto, tu consegue mandar um JSON já consegue? É um JSON. Você viu que o exemplo era um JSON. É que eu fiz um int, então eu mando 2, 3. Isso para ficar simples. Né? E aí ele está executando aí. A gente viu que estava meio bosta o response time do LX. Né? Deu pau, out of memory. Ou seja, com o número de frameworks que eu estava usando, não deu 128 MB. Então, vou meter aqui V56. Ó, e a gente dá o stack trace aqui, que é o stack overflow lá normal. Vem aqui, save and test. Foda de usar isso com Java é ter na documentação. Assim, documentação tem, mas assim, Stack Overflow, essas coisas que o pessoal está começando a usar agora, foi lançado, como eu falei, faz uns 5 meses no máximo para Java, só tinha JavaScript, então é só você olhar como faz em Node e fazer igual para Java. Né? Ó, a execução demorou mais que 30 segundos, vou aumentar a memória para ele mais rápido. Só para vocês entenderem, esse código que está rodando aí, código de crawler é código pesado, tá? Não é qualquer bosta. Ele tem que ir lá, ele tem que simular um navegador, carregar tudo o JavaScript, CSS da tela que ele está acessando, navegar no DOM. Então não é um negócio que é trivial. Né? Eu fiz assim porque ficava mais real. Tanto que código de JavaScript deve precisar do mínimo de memória. Ó. Aí ele executou, ó, retornou ok para mim. O log aqui, eu save, não sei o que lá. Dou esse scan aqui, ó, já salvando o Dynamo aqui, os 2 que eu passei. Então, com isso, você consegue fazer uma aplicação sem ter que criar banco de dados e sem ter que ter máquina. Né? Fora isso, ele tem uma integração aqui na sua função lambda, por exemplo, você foi lá e atualizou o código. Você mudou o código, você vai lá e vai fazer um upload do zip, se for pequeno, né? Por exemplo, se fosse só o código Java, sem os frameworks, seria 7KB. Não tem por que usar o S3. Né? Eu faria o upload normal. Você pode trocar aqui um exemplo, você pode trocar aqui a função que é executada. Aqui, event source, eu posso vir aqui e falar, eu quero disparar essa função lambda quando alguém mandar um arquivo para S3, quando eu receber um e-mail, quando alguém gravar algo no DynamoDB. Então, toda a parte da Amazon dispara eventos. O CloudWatch Log aqui também pode ser, sei lá, eu estou upando uma máquina minha, o CloudWatch pode mandar um sinal e executar um lambda que faz uma limpa no banco de dados. Enfim, é criatividade aí. E esse cara aqui, maroto, você pode chamar a função lambda via HTTP. E aí aqui entra a parte de microservice, né? O Amazon API Gateway é um serviço que você explora APIs, né? Chamando o lambda. Então, ele já sugere aqui, ó. O endpoint type só tem esse, que é usando esse serviço do lado do API Gateway. Aí ele deu um nome, lambda microservice, qual é source name? Então, aí entra a parte do REST, né? Você escolhe o método, get, post, delete, então eu posso colocar post aqui, ambiente, prod, dev, não sei o que, security, posso colocar aqui open, tem os tipos, né? Eu vou colocar aqui open with access key, então submit, e ele já expõe minha função lambda via HTTP para qualquer coisa, entendeu? Tipo assim, se eu não fizer isso, na hora de consumir no celular, com Java no Android, ou no celular com JavaScript, Angular, PhoneGap, ou seja, você vai ter que usar o client da Amazon para chamar o lambda, entendeu? Expondo aqui, você chama com HTTP normal, né? Ou você, lógico, estou falando, você usa o lambda lá, né? O
cliente, igual eu fiz com essa lambda em MongoDB, ou você usa o cliente ou você faz as requisições na mão, que é uma treta, específicas do serviço, né? Ou esse cara que deixa simples. Agora um exemplo, eu clicar aqui no host, ele abre o outro serviço que é o API Gateway. Cadê? Vou atualizar aí. E ele até me deixa aqui, ó, que é a Amazon Gateway API, ou seja, tem minha aplicação, post, eu posso testar, ele já põe um diagrama, ó. Se eu testar aqui, ó, ele vai me abrir. E daí eu vou pôr o request body aqui no 1, 2, ele vai executar o método pelo API Gateway e chamar o Lambda Function que está nos Estados Unidos. E aí a resposta e tal. Esse esquema que eu não testei ainda, deixa eu ver se acho que não vai rolar. Eu tenho que configurar a segurança lá, parte de segurança. Ó, tá vendo? Ele deu internal server error aqui e deu failed porque configuration error, invalid permissions on Lambda function. Enfim, você tem que configurar esse Amazon API Gateway para se autenticar lá e ninguém pode, não é aleatório que você vai chamar os bagulhos e ficar com crédito um pouco menos da sua conta, você tem que fazer a parte de segurança. Mas, voltando ao foco aqui, eu posso expor, tanto que se eu criar aqui outro endpoint, você vê que ele já traz a mesma coisa e eu nem tenho mais um ponto de conexão. É todo o REST. Aqui eu tenho a parte aqui, ó, quantas invocações eu tive, erros, não sei o que lá e tal. E aí, basicamente isso daí, você pode fazer tudo sem ter um servidor, é muito simples. Por exemplo, essa minha aplicação, o que eu fiz? Eu tinha uma instância C2 rodando qualquer coisa, eu dei um Chrome lá que chamava ela. Depois eu descobri que eu podia agendar essa execução, né, com outro serviço. Mas aí ele ficava chamando uma vez por dia, não sei o que, eu cheguei a ter tipo 10 mil registros antes de eu achar o apartamento que eu queria. Depois eu dropei tudo e tal, mas vamos ver aqui, ó, AWS, Prettier. Então, aqui ó, esse E2 a gente sabe que tem 750 horas, isso aqui, ó, DynamoDB, você pode armazenar 25 GB de graça, é muita coisa. Você pode ter 25 de leitura e 25, ou seja, tem que gravar 25 vezes e ler ao mesmo tempo. Ele começar a te cobrar, né? Que é gratuito. Ó, suficiente para processar até 200 milhões de requests por mês. Não expira ao final do período de 12 meses de nível gratuito, ou seja, isso aqui é vitalício. Sua aplicação foi tão zoada não, foi tão pequena, que não passar de 200 milhões de solicitações vai dar de graça para sempre. Certo? DynamoDB. Lambda, 1 milhão de realizações gratuitas. Milhões de segundos, sei lá, 12,5, tá ligado? Com essa opção consistente. E aí o que rola? O DynamoDB tem outras coisas muito fodidas, tipo, ele tem contador atômico. Por exemplo, você quer fazer um contador de. Você tem um site, você tem o Google AdSense lá, que tem um monte de hit nos seus planos. Você precisa tirar relatório daquilo. Ele consegue, se 20 pessoas mandaram a request ao mesmo tempo e 20 pediram ao mesmo tempo, ele consegue não dar os dados inconsistentes, porque ele faz tipo uma mini fila. Ele recebeu 20 mil requests, ele põe um atrás da outra, resetando um, outro.
Só depois ele devolve a resposta. Aí tem várias features para pancada de requisição. Então, um software em produção, um site que tem, por exemplo, eu trabalhei em site que tinha 1.200 usuários online fixo, o IO era isso, era uma média de 1.200 online o tempo inteiro. Isso aí dava uma média de 70 requests por segundo no máximo, uns picos arrebentando assim. E eu já fui fazer entrevistas lá no Elo 7, que você olhava no Google Analytics dos caras, tinha tipo 8.000 online ao mesmo tempo. Com certeza, as requisições no mesmo segundo são muito maiores que o site deles. É lógico, isso vai ser cache, isso vai ser DNS, tem várias otimizações para você evitar o hit. Mas, cara, isso vai dar dinheiro para os caras em cliente grande. Entendeu? E aí, o que você falou de amarrar é aquela, cara. Você pode ir lá, subir uma máquina, subir um MongoDB, ou mesmo ele tem um standalone para você subir lá. Entendeu? Só que aí você perde tudo, porque o que você ganha usando isso daqui tipo, eu não tenho que fazer backup, eu não sei em quantas regiões ele está distribuído. O RDS, quando você vai fazer, você tem que especificar a região. É um pouco mais manual. Esse cara, você vê, em 3 cliques está pronto, ele não cai nunca, basicamente. Se cair a Amazon inteira do Brasil, vai responder outra região. Entendeu? Outra parada. Então é isso. E esse cara aqui milhões de segundos, sei lá, 12,5, tá ligado? Com essa opção consistente. E aí o que rola? O DynamoDB tem outras coisas muito fodidas, tipo, ele tem contador atômico. Por exemplo, você quer fazer um contador de... Você tem um site, você é o Google AdSense lá, que tem um monte de hit nos seus bancos. Você precisa tirar relatório daquilo. Ele consegue, se 20 pessoas mandaram a request ao mesmo tempo e 20 pediram ao mesmo tempo, ele consegue não dar os dados inconsistentes, porque ele faz tipo uma mini fila. Ele recebeu 20.000 requests, ele põe uma atrás da outra, resetando outro. Só depois ele devolve a resposta. Aí tem várias features para pancada de requisição. Então, um software em produção, um site que tem, por exemplo, eu trabalhei em site que tinha 1.200 usuários online fixo, o IO era isso, era uma média de 1.200 online o tempo inteiro. Isso aí dava uma média de 70 requests por segundo no máximo, uns picos arrebentando assim. E eu já fui fazer entrevistas lá no Elo 7, que você olhava no Google Analytics dos caras, tinha tipo 8.000 online ao mesmo tempo. Com certeza, as requisições no mesmo segundo são muito maiores que o site deles. É lógico, isso vai ser cache, isso vai ser DNS, tem várias otimizações para você evitar o hit. Mas, cara, isso vai dar dinheiro para os caras em cliente grande. Entendeu? E aí, o que você falou de amarrar é aquela, cara. Você pode ir lá, subir uma máquina, subir um MongoDB, ou mesmo ele tem um standalone para você subir lá. Entendeu? Só que aí você perde tudo, porque o que você ganha usando isso daqui tipo, eu não tenho que fazer backup, eu não sei em quantas regiões ele está distribuído. O RDS, quando você vai fazer, você tem que especificar a região. É um pouco mais manual. Esse cara, você vê, em 3 cliques está pronto, ele não cai nunca, basicamente. Se cair a Amazon inteira do Brasil, vai responder outra região. Entendeu? Outra parada. Então é isso. E esse cara aqui